E no vídeo de hoje eu quero trazer 3 setores da Bolsa de Valores que você precisa evitar na sua carteira de investimento. E se você é um investidor de longo prazo, você precisa compreender isso de uma forma muito clara para que você não possa cometer esses erros. E esses erros são clássicos de iniciantes. As pessoas que estão iniciando na Bolsa de Valores, elas não têm um conhecimento sobre as empresas, elas não sabem como analisar uma empresa de uma maneira muito, digamos que, concreta e que dê tranquilidade para ela na hora de investir. Eu já fiz um vídeo aqui no canal que explica basicamente como você pode analisar uma empresa. Eu dei 6 passos ali básicos que você precisa entender para que você não caia nessas armadilhas, tá? E antes de nós seguirmos com esse vídeo, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, clicar no botão gostei, para que esse vídeo ele possa ser compartilhado com várias pessoas e as pessoas elas possam ter o conhecimento também que esses setores são extremamente perigosos e na qual eu, Alessandro, não coloco na minha carteira e não recomendo ninguém colocar na carteira. E se colocar na sua carteira, tenha ciência de que eles são muito perigosos e que eles podem literalmente acabar com a sua rentabilidade, ou seja, você também pode perder patrimônio se você estiver muito bem posicionado nesses setores, tá? E esses setores são extremamente complexos, porque as empresas que estão nesses setores exclusivamente, elas são extremamente perigosas e dificilmente elas conseguem gerar lucro, ou seja, receita para os seus acionistas ou até mesmo para a sua operação como um todo, tá? O que acontece é que muitas pessoas, ela coloca essas empresas na sua carteira achando, contando com a sorte ou colocando ali acreditando que vai acontecer o que aconteceu com algumas outras empresas desse mesmo setor, que elas literalmente subiram muito, mas ao mesmo tempo hoje elas estão lá na lona, porque ao longo prazo eles se mostram setores extremamente nocivos. E o que eu vou te mostrar aqui basicamente é coisas que aconteceu no passado, que está acontecendo hoje e o que vai acontecer daqui a 2, 3, 4 anos. Eu não sei, uma hora dessa vai acontecer exclusivamente com as empresas desse setor, tá? E o primeiro setor que eu quero trazer aqui é o setor de aviação. É um dos piores setores da Bolsa de Valores, sem dúvida. O setor de aviação em si tem particularidades que digamos que inviabiliza não só a empresa a gerar lucro, como a empresa a performar bem. Isso eu estou falando em questão de receita e não só na cotação. Lembra-se que a cotação ela não quer dizer muita coisa. A cotação é o que o mercado está precificando ela. Mas a forma como ela opera no dia a dia, ela vai te dizer basicamente isso. Então, para deixar bem simplificado aqui, é um setor que vive praticamente no prejuízo, como eu falei. Ele não controla o tráfego aéreo, não controla a sua operação, ou seja, os aeroportos. Eles não controlam os preços dos combustíveis, a variação cambial e um dos principais, que eu digo que assim que é uma coisa muito, digamos que complexa, eles nem ao menos têm o controle das suas aeronaves. As aeronaves, elas são alugadas, ou seja, todo aquele complexo que você vê quando você vai no aeroporto, tem aqueles aviões não são das companhias aéreas, eles são alugados, então as companhias aéreas pagam muito caro. E o último levantamento aqui que a Gol fez, no Boeing dela 737 MAX 8, o modelo mais recente que ela tem, o aluguel dessa aeronave está em torno de 360 mil a 370 mil dólares, ou seja, colocando para nossa moeda hoje em dia, não é a conversão, mas colocando para nossa moeda, as empresas ganham em real e pagam em dólar, ou seja, elas têm um gasto aí médio mensal só com as aeronaves, com um Boeing específico, 1,77 milhões de reais. Então é um custo muito alto para apenas uma aeronave. E estamos falando de uma empresa que tiver 10 aeronaves, elas vão ter um custo de muito mais de 10 milhões de reais por mês só com a aeronave. E isso não conta o combustível, não conta os preços das passagens e nem isso elas conseguem controlar, né? O preço da passagem é altamente regulamentado. O governo tem uma regulamentação muito forte nesse setor e os preços da passagem praticamente ficam ali entre elas por elas, baseado nas companhias aéreas. Então eles não têm esse controle também, tá? Então assim, é um setor muito complicado, muito complexo de se atuar. A Gol Linhas Aéreas, ela mostrou claramente agora que é uma das empresas que entrou em recuperação judicial. Isso, Alessandra, a recuperação judicial quer dizer que a empresa vai quebrar? Não, ela não vai quebrar, mas simplesmente ela trancou as operações ali de pagamento, ou seja, o fluxo de pagamento para os seus credores, para que ela possa se organizar e consequentemente voltar. Algumas empresas conseguem voltar muito bem após o processo de recuperação judicial? Consegue. A Latam foi uma delas, ela entrou em recuperação judicial e consequentemente voltou e está operando aí no país. E não quer dizer que a empresa é uma empresa muito boa, uma empresa rentável, não. Ela de longe é isso. É uma empresa que gera muito prejuízo, como eu falei, e é um setor extremamente regulamentado. Ou seja, a empresa ela depende de todos os setores externos para se manter em pé. O primeiro setor de aviação,
É um setor extremamente complicado. E o segundo setor é um setor muito parecido com o setor aéreo, que é o setor de turismo. Eles estão basicamente interligados, né? Porque passagem aérea, turismo, você se hospedar em hotel, essas empresas elas dependem basicamente de toda uma cadeia de fornecedores que também elas não têm controle, ou seja, elas dependem de parcerias de terceiros para as suas operações, assim como companhias aéreas, hotéis e outras empresas parceiras. E para piorar também a situação nesse sistema, as margens dessas empresas são extremamente baixas. Ela tem uma margem muito ruim, se não negativa. Mas para exemplificar para vocês, eu vou dar um exemplo de uma empresa do setor de turismo para que vocês tenham uma ideia de como esse setor ele é extremamente complicado. Vamos lá na ferramenta Status Invest. Essa ferramenta, ela basicamente, como eu falei em outros vídeos, ela vai ajudar a gente a entender um pouquinho sobre as empresas, tá? Então, vamos colocar o ticket dessa empresa aqui, CVC B3. Então, se você vê que a desvalorização dessa empresa nos últimos 12 meses foi de mais de 34%, né? Então, é uma empresa que está constantemente com problemas. A parte onde vamos falar dos indicadores. Olha, só para você ter uma ideia, o PL dela já indica que é uma empresa que está operando no vermelho, ou seja, está um PL negativo. Quando você vem para a parte de eficiência, é uma empresa que não tem eficiência nenhuma, porque a margem líquida dela, ela tem uma margem negativa, ou seja, é uma empresa que está rodando no prejuízo, ela tem menos 37,97%, ou seja, quase 38% de margem líquida negativa. Olha o ROI dela. O ROI dela, ela está em menos 109,80 centavos. Para você que não conhece o que é o ROI, é um retorno operacional. É quanto a empresa ela consegue lucrar com o patrimônio dela. Ou seja, se a empresa ela tem um patrimônio de R$100, ela tem um ROI de 10%, consegue ter um retorno ali de R$1 só ela utilizando o patrimônio dela, tá? Então, o ROI dela é extremamente negativo, é uma empresa que está endividada. O EBIT líquido dela também está negativo. Então, se você vê aqui, é uma empresa extremamente complicada do setor de turismo, na qual você pode analisá-la um pouco mais a fundo, lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, mas que você precisa entender muito bem como funciona esse setor, tá? Porque ele é um setor extremamente complexo, extremamente difícil. E se você investe nesse setor, seria muito interessante você começar a analisar de uma forma, digamos que mais fria. E não tem problema de você investir nos setores perigosos, nesses setores em si, ou investir numa empresa que você gosta, desde que o seu risco esteja calculado. Você nunca deve colocar todo o seu patrimônio em empresas complexas que não vai gerar algum retorno ou que vai literalmente dilacerar o teu patrimônio. Então, existe a possibilidade de você investir em um small cap da vida, numa empresa, digamos que mais arriscada? Sim, com certeza. Mas que você, como eu falei, esteja calculando basicamente esse seu risco, tá? E o próximo setor, o último setor, seria basicamente o setor de varejo. O setor de varejo é um setor muito complexo. Por que é um setor muito complexo? Porque é um setor que, historicamente, ele deu muito trabalho. Historicamente, é um setor que as empresas quebram. Quem lembra da Ricardo Eletro, a Mesbla e outras empresas aí no varejo que já quebraram, que tiveram muito sucesso no decorrer da sua trajetória, mas que chegaram ao momento que quebrou. Porque o setor de varejo, ele tá basicamente, principalmente o setor que é de móveis, eletro e eletrodoméstico. É um setor que compra os materiais todos em dólar, ele vende os materiais de uma forma parcelada, aquele parcelamento, principalmente contando com a inflação, ele começa a perder o valor. Então a empresa que hoje comprou, digamos que um telefone por R$1.000, ela vende para o seu cliente ali 10 vezes sem juros, que tem muitos desses varejistas que fazem isso. Consequentemente, daqui a 2 meses, esse telefone que ela comprou por R$1.000 vai estar valendo muito mais, principalmente para ela vender, para ela comprar, entendeu? Então, para ela passar esse custo para o fornecedor, ela vai passar para o outro. É um setor que o momento vai quebrar. As empresas do setor de varejo, elas vão quebrar. A Magazine Luiza é um exemplo muito claro. Eu não sou nenhum profeta, mas a Magazine Luiza, ela vai quebrar. Eu não sei quando, mas ela vai quebrar em algum momento. Porque o histórico, o passado, mostra basicamente o que aconteceu com essas empresas de varejo. Empresas famosíssimas. A Ricardo Eletro é um exemplo muito claro disso, onde ela vendeu muito, era conhecida como máquina de venda, e ela quebrou, porque não é sustentável. É um setor extremamente concorrido. A concorrência é muito grande, e sem falar que nos últimos anos, 2015 para cá, o varejo ele perdeu muita força, o varejo físico. A mídia digital, os e-commerce como um todo, eles começaram a ter um crescimento muito grande e dificultou basicamente todo o crescimento dessas empresas que ficam no físico. Isso piorou com certeza na pandemia. A pandemia ela veio para literalmente mostrar que o consumidor ele mudou não só a parte de consumir, mas como ele gosta também da comodidade de comprar em casa. Eu particularmente detesto comprar em varejo nessas lojas grandes porque fica o vendedor enchendo o teu saco ali, é muito chato, eu não gosto. Mas
Para vocês terem uma ideia, vamos olhar aqui a Magalu, né? Olha a Magazine Luiza, para vocês entenderem que eu não estou falando uma coisa de porque eu não gosto do setor varejo, Alessandro. Mas se você ver, ela tem uma desvalorização ainda maior do que o setor de turismo, essa empresa de turismo. Mas a empresa do varejo, ela está com menos 56% de desvalorização nos últimos 12 meses. Ou seja, a empresa desvalorizou muito, ela sofre muito com isso. E principalmente com a taxa de juros alta. O nosso país é um país que tem uma taxa de juros muito alta. E isso dificulta para o varejista, porque o crédito, ou seja, o dinheiro fica mais caro. Então, se olhar os indicadores de eficiência dela aqui, a margem líquida dela está negativa, menos 1,6%. Ou seja, ela está rodando no vermelho. É uma empresa que tem um PL também extremamente negativo, ou seja, mostra claramente que é uma empresa que está rodando no vermelho. A dívida líquida dela está em 4,43, é uma dívida alta também. Se você olhar aqui, o ROI dela está em 4,7, é um ROI extremamente baixo, que é um ROI negativo, na verdade. Então, se você olhar aqui, é os indicadores que mostram que a empresa é uma empresa extremamente complexa e extremamente difícil, tá? Então, eu aconselho basicamente a você olhar, pesquisar muito bem, estudar essas empresas. Se você investe nelas, estuda elas e vê se faz sentido você continuar nessas empresas ou se faz sentido você aportar o teu capital nessa empresa. Eu considero que essas empresas, esses setores são extremamente nocivos. Não coloco meu dinheiro nesses setores porque são setores extremamente complexos e de alguma forma eles irão dar muito trabalho com o decorrer do tempo. Mas como eu falei, depende da avaliação sua. Se você está disposto a correr um risco, tudo bem, não tem problema. Mas se você é um investidor de longo prazo, com certeza esses setores eles não vão fazer sentido para o teu investimento, do modo geral. E aí, então, me conta aí, o que você acha? Você investe nesses setores no qual eu falei, esses setores de aviação, o setor de turismo e o setor de varejo? Coloca aqui nos comentários qual setor que você investe, qual setor que você está pensando em investir. E se você conhece alguém que investe nesses setores. Eu vou ficando por aqui, eu te desejo bons investimentos e até a próxima. Tchau!